E, senhores, agora o segundo caso, né? Esse nosso segundo caso também é muito interessante. Veja que eu que sou, já estou com meus cabelinhos brancos aqui, como vocês veem, daqui a pouco eu vou pintar, né? Porque senão fica muito velhinho. Mas eu com meus cabelinhos brancos, quando a gente era criança, a gente falava um monte de bobagem, né? Fazia um monte de fuxiquinho, e isso não acontecia nada. Puxa, tudo era, né? Ali na escola, enfim, era bobagem de criança, bobagem de adolescente, e não ficava nada gravado, muito menos provado. Então, pelo menos persistia o benefício da dúvida. E hoje não, hoje infelizmente as bobagens, as nossos deslizes, as nossas opiniões ficam gravadas, tá? E isso pode nos trazer problemas. Por isso que a gente tem que ter pensar duas, três, quatro vezes antes de emitir uma opinião e saber com quem a gente está conversando. Nosso interlocutor tem que ser de extrema confiança. Esse segundo caso é muito interessante. Veja, um fuxiquinho, muito peculiar, porque assim poderia ser qualificado como uma fofoca, mas que na realidade teve uma repercussão na vida dos envolvidos muito grande. Tá? Do que se trata o assunto? Vejam, aqui nós temos aqui uma relação entre policiais militares. Os policiais militares, nós temos uma policial militar namorando com um cabo da polícia militar. Ela pega e faz o quê? Ela passa uma mensagem para um colega de batalhão e fala o seguinte: olha, estou preocupado aqui com o meu namorado, fulano e tal, ele está com um comportamento um pouco difícil, acho que às vezes cabisbaixo, enfim, faz todo um relato para o seu amigo e pede informações sobre ele, já imaginando se ele tinha trabalhado ou não anteriormente com o seu namorado, seu atual namorado. Este PM que recebe a mensagem fala: olha, não trabalhei com ele, não trabalhei com o namorado, mas eu sei quem trabalhou, então deixa eu compartilhar informações. E vai lá e passa mensagens para outros colegas de um outro batalhão que tinham trabalhado efetivamente com aquela pessoa, vejam, o namorado da PM que fez a pergunta. Perfeito? Estes PMs, com certeza, na confiança, até porque isso eles declaram nas suas defesas administrativas e também na defesa judicial da ação aqui que vem gerar o acordo que eu vou trazer para vocês, eles falam o seguinte: não, olha, começam a tecer alguns comentários. Falam: realmente, o fulano e tal é uma pessoa de trato difícil, ele tem baixa autoestima, vários atritos com colegas, ele se acha mais do que parece que é mais antigo do que não obedece. Então, assim, eu até, um deles fala: até acho que sofre de déficit psicológico. Fazem vários comentários nas mensagens, o que faz este PM, que foi consultado pela namorada do PM, que seria o alvo dos comentários, né? Ele pega, então, estes áudios, estas mensagens de texto e encaminha para a menina, para essa menina PM também, que tinha pedido as informações. E encaminha vários áudios, então, com esses áudios, e além de um dos áudios que era o mais grave. Um dos áudios, eles falavam o seguinte: um dos réus se manifestava para esse Alex, tá? Falando que, olha, ele tem essa baixa autoestima, ele terminou um relacionamento anterior, porque lá do batalhão, enfim, ele também fica isolado, porque em algum momento lá no vestiário alguém olha para ele e falou: poxa, você tem uma arma pequena, né? Então por isso que terminou o teu relacionamento. A arma, entendam-se, vocês sabem muito bem do que eu estou tratando, tá? Não da arma da corporação, mas da arma do próprio PM. E, enfim, fez um comentário de cunho, inclusive, sexual. Pois bem, o que faz esta menina que pediu informações a um amigo? Eu não coloco os nomes aqui, que seria mais fácil de identificar, senhores, porque como nós estamos tratando de alegações, inclusive de cunho pessoal e também de cunho sexual, tá? Apesar do acordo ser público, estar ali os nomes bem claros, eu não quero trazer esses nomes porque como tem um livro sobre direito à intimidade, vida privada, eu preservo muito esses dados pessoais, ok? Pois bem, o que faz esta menina? Então, a namorada que pediu informações a um amigo sobre o comportamento do seu namorado. Ela, ao invés de pegar as informações, fazer o seu juízo final e quem sabe terminar com o namorado, ou pedir um aconselhamento psicológico, ela vai lá e faz o que? Repassa para o seu namorado aquelas informações. E daí aqui vem o fuxico. E não estou aqui, veio, meninas, não fiquem bravas comigo. Não, você está sendo aqui falando que só mulher faz fuxico. Não, podia ser um namorado, podia ser qualquer pessoa, podia ser eu. Enfim, apesar que hoje já tenho mais cuidado com isso, né? Não sou muito fuxico, não entro muito em grupo. Mas enfim, a menina, ao invés de guardar para si aquelas informações, ela vai dar repasse para o namorado. Olha que absurdo, senhores. E dá repasse para o namorado obviamente fica louco da vida, pede instalação de procedimento administrativo interno na corporação e acusa os três de estarem divulgando informações pessoais, inverídicas e que ofenderiam a sua honra. É instaurado o procedimento administrativo e dos 3 PMs que manifestaram aqui a opinião, um deles só é condenado, 2 são absolvidos lá no procedimento interno. Não satisfeito, ele acaba por ajuizar uma ação de indenização por dano moral contra os 3 PMs.
falando, olha, por mais que dois deles tenham sido absolvidos lá no âmbito administrativo, eles têm que ser condenados. Então eu peço uma indenização aqui de 60 salários mínimos contra cada um deles por todos estes comentários. E a Justiça Paulista então vai analisar. A sentença é muito bem fundamentada e o acordo também enfrenta muito bem a questão. E, para resumo da história, enfim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Justiça Paulista, na realidade, né, ela acaba por manter aquela absolvição dos 3 PMs, aliás, dos 2 primeiros PMs, tal como tinha ocorrido no processo administrativo interno, falando o seguinte, falando, olha, por mais que os comentários não tenham sido assim agradáveis e sejam eminentemente subjetivos, eram opiniões privadas, opiniões pessoais que não deveriam ter sido divulgadas a terceiros, muito menos ao autor, imaginando-se que só ficaria aqui restrito ao âmbito daquelas pessoas que estavam ali envolvidas, né? O amigo que pediu, os outros 2 PMs remetem, assim, eles nem acreditavam que isso seria repassado para a namorada do indivíduo, né? Que ficaria ali e aquele que estava pedindo informação passaria a sua opinião pessoal. Então a Justiça Paulista fala, olha, por mais que tenham sido desagradáveis os comentários, eles não eram para ser revelados ao autor, e também não tinham nenhum cunho assim, ofensivo. A questão já era diferente para o caso do terceiro, deste terceiro indivíduo que tinha feito o comentário, ou ainda o terceiro aqui, réu da ação, tá? Está na porta, por isso que eu estou falando do terceiro réu da ação, que é aquele indivíduo que é o primeiro PM consultado pela namorada, desse PM que foi a vítima dos comentários desairosos. Então, este terceiro réu é o primeiro PM que pegou e coletou as informações e repassou para a namorada do autor. Pois bem, a Justiça Paulista fala, não, com relação a ele, a situação é diferente. Por que é diferente? Porque ele pega as informações de terceiros, repassa para a namorada do autor e, em determinado momento, ele fala de atributos físicos do autor. Ele menciona a dificuldade de relacionamento e faz comentários que o acórdão diz o seguinte, o acórdão fala, são comentários realmente aqui insensíveis, enfim, fala mais ou menos o seguinte, correta análise feita pela magistrada de primeiro grau, né, realmente a conduta de fulano, ao repassar indevidamente os áudios da namorada do autor, teve potencial para violar os direitos de personalidade dele, mais especificadamente os direitos pertinentes à intimidade, à autoestima, à paz de espírito, daí surgindo dano moral. Ora, não se compreende por qual razão um homem adulto, um policial militar, acabe por se prestar a fazer intrigas a respeito de aspectos íntimos do autor para a namorada dele, ainda que a pedido dela, e mesmo que se tratasse de pessoa com a qual Alex tinha relação de amizade de longa data. Desculpe, falei o nome dele aqui, não deveria falar. Fulano não tinha que enviar os áudios que recebeu para a namorada do autor. Principalmente, não tinha que repassar por ela por escrito, via aplicativo de mensagens, os supostos comentários desairosos a respeito do tamanho do órgão sexual do autor, o que está comprovado pelos 14. Esse tipo de comentário gratuito, feito para a mulher com a qual o autor mantinha relação amorosa, é claramente ofensivo à autoestima da pessoa, além de expor devidamente a atividade dela. Atinge a esfera dos bens de personalidade do autor da ação. Assim, diante disso, inegavelmente há um dano moral. E, nesse caso, houve a condenação deste réu aqui ao pagamento de indenização por danos morais por R$5.000. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Você acha correto ou não esta decisão? Você acha correta ou não a condenação desse autor? Diga aí para mim nos comentários, até para eu ficar coletando essas informações e, eventualmente, surgir mais um vídeo aí. Comenta para mim, tá certo ou tá errada a condenação? Uma observação que eu gostaria de fazer com relação a esse assunto, me chamou muita atenção, tentei procurar, e a namorada não foi processada, porque provavelmente continuava o relacionamento íntimo com o autor da ação, e ela não foi processada nem pelo autor da ação, que é quem começou o fogo, e também não foi processada pelos demais PMs. Eu acho que ela deveria ter sido processada, porque ela é quem começa a história, ela é quem pede as informações e revela as informações. Então isso é grave nesse caso. Então quando ela faz isso, ela acaba por violar gritantemente aquela confiança. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é advertência. Senhores, cuidado com as mensagens de WhatsApp, com cuidado dos grupos, cuidado com quem você repassa. Vejo muitos amigos, não, deixa eu perguntar aqui, deixa eu passar com boa intenção. Agora veja aqui confusão. Ele pega uma informação, um pedido de informação, vai lá, pede essa informação a terceiros, a amigos, e esses amigos repassam na confiança, e de repente todo mundo está sendo processado, menos a pessoa que originou o pedido. Então é grave isso, né? Então muito cuidado com as opiniões emitidas, porque ali a qualquer momento pode ser violado o direito de personalidade e também essa opinião pode ser revelada a terceiros. Você pode processar daí esse terceiro que revelou? Claro que pode, para mim, no meu entendimento pode. Vocês viram na nossa live aqui, quando a professora Sibeli fala desses direitos fundamentais, o direito fundamental à privacidade, à intimidade, à vida privada.
Eu tenho livro sobre isso, vou sortear 2, inclusive, como mencionei a vocês, mas muito cuidado no compartilhamento das informações. Esse é o nosso segundo caso. Vamos lá para o terceiro caso de hoje, para a gente encaminhar mais um caso que também estudei aqui, que achei interessante de revelar a vocês, ok? Vamos lá para esse terceiro caso.